Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 30º episódio dos Dividendos do Mês, de forma a pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações e por aí fora. Tal como sabes, utilizo a Firm24 para ser o legítimo dono destas ações que pagam dividendos e podes ver que neste momento o meu portfólio yield está nos 5.12%, sendo que estou a receber anualmente em dividendos cerca de $468. Se virmos como é que está distribuído mensalmente, podemos ver que neste momento existe aqui um grande desequilíbrio, porque entretanto houve aqui algumas empresas que mudaram a data de pagamento dos seus dividendos e por isso aqui preferencialmente gostaria de encontrar empresas que pagassem em maio, agosto e por aí fora, só que vamos ser muito honestos, não é nada fácil. De qualquer modo, eu quero partilhar contigo o desempenho do meu portfólio, sendo que neste momento é esta a minha rentabilidade. Por isso houve aqui uma grande queda por parte de várias ações, conforme também houve uma queda do mercado em geral. Mas houve aqui ações que prevaleceram, como é o caso da IBM, mas houve outras que tiveram aqui uma grande queda. E eu também quero ver essas. Agora, vocês fizeram várias sugestões, vários comentários, e eu quero passar por eles. Ou seja, houve quem sugeriu aqui a Nextera, que tem um dividend yield de 3.22%, está bem? Que é o mínimo aceitável para eu poder adquirir, porque eu só adquiro para dividendos que têm um dividend yield igual ou superior a 3%, e aqui ainda passa, mas por pouco. A Nextera eu penso que já tenha adquirido como alternativa num dos meus portfólios para dividendos, está bem? Só que podemos ver que neste momento, em termos de avaliação, não está lá muito positivo, está bem? Mesmo em termos de Price to Earnings Ratio, é onde está mais ou menos positivo, está bem, de encontro a medida do setor, mas mesmo assim um pouco acima. Agora, se virmos em termos de Enterprise Value to Sales, EBIT, Price to Sales, etc., podemos ver que está muito acima. Portanto, aqui gostaríamos que a mesma ainda pudesse cair mais, se acontecer também, que neste último ano teve aqui uma rentabilidade de 27.22%, eu gostaria que a mesma ainda pudesse cair mais para voltar a fazer um estudo sobre a mesma. Por isso, por enquanto, não vou voltar a fazer um estudo sobre a mesma, mas no futuro gostaria de fazer quando a mesma cair. Aqui em termos de segurança dos dividendos, até está aceitável, está bem? Só para te mostrar que em termos de interest coverage está acima da mediana do setor, o que é um aspecto positivo, e 3.29 não é nada mau. Em termos de total debt to equity, está acima dos 100%, mas vai mais ou menos de encontrar a mediana do setor, portanto está aceitável. Agora, eu depois tenciono voltar a ver esta ação futuramente quando talvez tiver aqui uma queda, está bem? Agora, a outra sugestão foi aqui a UPS. A UPS tem um dividend yield até elevado, de 5.51%, que me agrada. Em termos de avaliação também está aceitável, ou seja, se formos ver aqui em termos de avaliação está abaixo da mediana do setor, tanto em termos de Price to Earnings Ratio, Price Value to Sales, EBIT e por aí fora. Agora, a segurança dos dividendos é o que eu quero ver contigo, portanto aqui classificam como um C, ou seja, a classificação geral, e podemos ver que em termos de cash, dividend payout ratio está muito acima da mediana do setor, ou seja, isto relacionado também com os ativos correntes de caixa. Depois o dividend payout ratio também está elevado no geral, ou seja, não está só acima da mediana do setor, mas também está muito próximo dos 100%, o que é logo algo para descartar. Ou seja, apesar de eu gostar de outros aspectos aqui da UPS, isto pode significar que a mesma poderá talvez cortar dividendos no futuro. Também temos de ter aqui bastante cuidado. Por outro lado, como aspectos positivos, tem aqui um interest coverage muito bom, ou seja, não só acima da mediana do setor, mas também muito elevado. Agora, um aspecto negativo é que o total debt to equity, para além de estar acima dos 100%, está muito acima da mediana do setor. Está bem? Que é um aspecto muito negativo e faz-me querer descartar esta opção, especialmente porque tem um payout ratio mesmo muito elevado. Aqui naqueles que eles utilizam, de 84.35% é muito elevado. E atenção que o UPS é uma empresa, ok? Ou seja, uma empresa cotada em bolsa não relacionada com a atividade imobiliária. Portanto, não olhamos para o FFO payout ratio, por isso aqui olhamos diretamente para o payout ratio e 84.35% é sem dúvida elevado, ok? Se estivesse acima de 90% seria ainda mais preocupante, ali nos 100%, que é utilizar todo o resultado líquido para pagar aos acionistas, não é, na minha opinião, algo atrativo e, portanto, eu, por essa razão, quero descartar esta empresa. Mas eu agradeço pela sugestão. Entretanto, ela mostrou estabilidade no passado, tal como podes ver. Não foi total, mas mostrou alguma. E deixa-me lá ver quando, desde fevereiro de 2022, aproximadamente, tem estado em declínio. Eu vou traçar aqui um nível de suporte para voltar a fazer um estudo sobre a mesma, está bem? E assim, talvez ver se poderá ser ou não uma boa oportunidade. Então, o nível de suporte mais sólido que eu consigo encontrar é com base no máximo de máximos relativos anteriores, está bem? Que agora são um suporte. Portanto, é mais ou menos aqui. Portanto, de volta dos 92.73, que não está assim tão distante, o que significaria, se caso atingisse estes valores, uma queda de cerca de aproximadamente 21-22%, que ainda é significativo. Pronto, a próxima sugestão foi aqui a CMBT. Portanto, aqui o Seeking Alpha diz que pode ter um mau desempenho. Eu também não vejo qualquer dividend yield, portanto, eu acho que nem sequer paga dividendos e não paga. Por isso, esta sugestão não está válida para esta série, tá bem? Mas, de qualquer modo, eu agradeço. Assim sendo, eu estive a ver para a minha aquisição deste mês, tá bem? Para os dividendos do mês para março.
Estive a ver estas empresas, que são as mais bem classificadas pelo Seeking Alpha em termos de dividendos. Nós também temos aqui outra classificação do Seeking Alpha com base naquelas que têm um dividend yield superior, está bem? Portanto, eu estive a ver estas duas páginas e acontece que aquela que eu quero adquirir não encontra-se em nenhuma destas duas páginas, mas também não há qualquer problema, que é a PR, ou seja, a Permian Resources Corporation. Esta teve uma grande queda recentemente, talvez devido às tarifas, está bem? Teve aqui uma grande queda e atingiu um nível de suporte. Portanto, este nível de suporte que eu tinha traçado, com base nestes mínimos relativos anteriores, em vários até, e mostrou que realmente este suporte foi sólido, portanto, assim que chegou a estes valores, ganhou rapidamente suporte, e eu acho que a partir daqui pode ganhar alguma margem, ou seja, isto poderá talvez ser uma boa oportunidade para adquirir para o meu perfil de investidor e objetivos, sendo que fundamentalmente ela parece sólida, mas eu já te apresento isso. É verdade que esta empresa encontra-se no setor energético, mas as tarifas provavelmente não são a principal causa, porque o último relato dos ganhos saiu recentemente e podemos ver que foi inferior ao que era esperado também, tanto a nível de earnings per share como de rendimentos, foi inferior ao que era esperado, especialmente em termos de earnings per share. Portanto, isto também pode ser uma oportunidade, devido a este exagero que o mercado reagiu face a estes resultados, está bem? E podes ver que eu também adquiri no passado esta, ou seja, é a minha segunda pior posição, tem aqui uma queda de 17%, e atenção que tive em lucro durante algum período de tempo, portanto ela teve aqui mesmo uma queda acentuada. De qualquer modo, desde os seus máximos absolutos, ela teve uma queda de aproximadamente quase 30%, sendo que desde os valores atuais até os máximos estamos a falar de um possível ganho percentual de cerca de 41%, que até é bastante elevado. Isto caso algum dia atinja os seus máximos novamente, está bem? Que eu acredito que possa atingir, porque estamos a falar de uma empresa que é estável, ou pelo menos foi estável durante um longo período de tempo, porque entretanto também houve aqui uma fase de declínio, tal como podes ver, só que desde janeiro de 2021 conseguiu recuperar e aumentar os seus resultados, mostrar esta estabilidade que se procura, e agora é que está a ter este declínio, sendo que aqui pode ser o suporte. Com base no Super RSI, temos aqui um bom sinal de compra, tal como podes ver aqui, mas o FMO System mostra que pode continuar a cair, está bem? Por isso temos de ter cuidado, porque se romper este nível de suporte, então talvez o segundo nível de suporte poderá atingir, está bem? Continuar a cair, será mais ou menos de volta destes valores, que são de volta dos 8,57, o que significaria uma queda adicional desde os valores atuais até este nível de suporte de cerca de 31%, que ainda é significativo, porque estamos a falar de uma ação que é volátil, está bem? Por isso temos de ter cuidado. Agora, com base no Simple Moving Average, que é uma média móvel, com inputs de curto prazo, podemos ver que cruzou para queda aqui, onde eu vou assinalar, está bem? Aqui foi o primeiro sinal de queda, ainda não temos um sinal positivo que irá inverter a partir daqui, ok? Com base na Simple Moving Average. Com base na Exponential Moving Average, com inputs de médio prazo, então o cruzamento para queda foi aqui e ainda não temos qualquer confirmação que poderá inverter no médio prazo, está bem? Por isso é uma questão de aguardar e ver se realmente inverte. Eu é que já conheço esta empresa porque vi no passado e vou voltar a ver e mostrar-te e sei qual poderá ser o potencial da mesma, apesar de ser volátil e haver também a possibilidade de cair mais. Pronto, agora podemos ver que neste momento tem um dividend yield de 7,16%, que é bastante elevado, está bem? Portanto, aqui está um aspecto positivo, mas temos que ver também a segurança dos dividendos. Aqui tem um payout ratio de 46,71%, isto significa que dentro dos resultados líquidos, está bem? Que eles geram, 47% aproximadamente, é para entregar, ou seja, pagar aos acionistas em dividendos. Depois tem pago e crescido os seus dividendos há 2 anos consecutivos, ou seja, faz pouco tempo desde que esta empresa começou a pagar dividendos, está bem? Paga trimestralmente, aqui quando irá pagar vai ser dia 31 de março, sendo o ex-dividend date no dia 17 de março. Eu ainda estou a conseguir entrar antes do ex-dividend date, porque quem conseguir entrar nesta posição antes de 17 de março recebe os próximos dividendos, que será neste caso dia 31 de março, está bem? Eu não sei se o vídeo será publicado a tempo, mas sei que irei publicar no Patreon com antecedência, está bem? Por isso, quem tiver acesso ao Patreon, então irá receber a notificação com antecedência e depois chegar a tempo. Agora no YouTube eu não tenho a certeza se vou ter margem suficiente, mas vou tentar o meu melhor. Pronto, de qualquer modo, podemos ver que o dividend yield é realmente elevado, mas em termos de segurança dos dividendos, temos aqui um dividend payout ratio ótimo, mas em termos de cash dividend payout ratio está muito, mas muito elevado. O que é que isto significa? Tal como o nome indica, em termos de caixa, está bem? Ou seja, dentro dos ativos correntes não está tão bom como gostaríamos e talvez este seja um dos principais problemas da empresa. Pronto, de qualquer modo, em termos de interest coverage está acima da mediana do setor, em termos de total debt to equity está abaixo da mediana do setor, portanto isto aqui são 2 aspectos positivos, e em termos de crescimento, pronto, também não pagam dividendos há muito tempo e é normal que ainda não tenhamos aqui muitas informações. De qualquer forma, para o tempo que estão a pagar dividendos, têm crescido e bem esses dividendos. Depois, em termos de avaliação, podemos ver com
com base no Price to Earnings Ratio está abaixo da média do setor, o que é um aspecto positivo. Só em termos de tudo o que é relacionado com vendas, ou seja, Enterprise Value to Sales, Price to Sales, é que está mais negativo, mas se virmos em termos de Enterprise Value to EBITDA, EBIT e por aí fora, realmente está abaixo da média do setor. Portanto, está bem classificado com base no Seeking Alpha. Depois, em termos de crescimento, seja o crescimento dos rendimentos, crescimento do EBITDA e crescimento do EBIT, está tudo acima da média do setor, com uma grande diferença, está bem, mesmo em termos percentuais. Agora, se virmos com base no crescimento do Return on Equity, então também está muito bom e acima da média do setor, aqui com base no Seeking Alpha. Depois, se virmos o quão lucrativa é esta empresa, podemos ver que é uma empresa lucrativa, com base na margem do resultado bruto, margem de EBIT, margem de EBITDA e também margem do resultado líquido, que tem aqui uma grande diferença. Agora, o aspecto mais negativo que eles apontam é a margem do Free Cash Flow alavancado, tal como podes ver aqui, que está negativa e abaixo da média do setor, que é um aspecto negativo. Mas isto também pode estar relacionado com aquilo que nós vimos em caixa, que, pronto, dentro dos ativos correntes pode ser o problema mais grave desta empresa, mas já vamos passar essa parte. Agora, no Return on Equity, Return on Capital e Return on Asset, também está tudo acima da média do setor, o que é um aspecto positivo. Agora, vamos utilizar outras fontes, está bem? Por isso, vamos começar pelo GuruFox. O GuruFox dá uma classificação de 90 em 100, sendo uma classificação de 6 em 10 para a saúde financeira, de 8 em 10 para o quão lucrativa é a empresa, momento 8 em 10, valor justo 9 em 10, que eu não concordo, mas pronto, crescimento 8 em 10. Porquê que eu não concordo com o valor justo 9 em 10? Repara que dizem que está subvalorizado apenas por 7,99%, está bem? E acho que, dando uma margem tão pequena, pelo menos eles dando uma margem tão pequena, acredito que, pronto, acho que devia estar com uma classificação mais baixa. De qualquer modo, pronto, continua a estar subvalorizado com base nesta queda recente. Depois, aqui no Finbox, com base no Discounted Cash Flow, Gordon Growth Rate nos últimos 5 anos, dão aqui um possível upside de 10,4%, mas se utilizarmos os multiples, com base no Price to Earnings Ratio, diz que existe uma possível desvalorização de 1,1%, sendo estas as empresas comparáveis. Aqui são os stickers, está bem? Agora, utilizando o DDM, eu acho que o DDM é importante, visto que é uma empresa para dividendos, está bem? Por isso, utilizando o Dividend Discount Model de Stable Growth, mostra uma possível desvalorização de 2,4%. Agora, utilizando outra fonte, e agora vamos ver o Simple Wall Street, eles exageradamente dizem que está subvalorizado por 78,9%. O que já sabemos que o Simple Wall Street exagera sempre, mas pronto, também acho que é bom conhecermos os lados mais otimistas. Agora, com base nas projeções anuais do crescimento dos earnings, está tanto acima da indústria, mas não está acima do mercado. Pelo menos estamos a falar da indústria do petróleo e gás, ou seja, energético, mas está abaixo do mercado dos Estados Unidos. Relativamente às projeções anuais do crescimento dos rendimentos, está acima da indústria, mas abaixo do mercado. Depois, relativamente à saúde financeira, e agora se calhar destaca aquela parte da caixa, não é? Que está dentro dos ativos correntes, podemos ver que os ativos correntes estão inferiores aos passivos correntes, o que é um aspecto negativo. Aliás, o aspecto mais negativo que eu encontro nesta empresa. Os ativos não correntes são muito, mas muito superiores aos passivos não correntes, mas também gostaríamos de ver os ativos correntes a serem superiores aos passivos correntes, que neste caso não é. Pois, relativamente ao debt to equity, aqui está muito bom, ou seja, tem uns capitais próprios continuamente a subir e com uma grande diferença do seu endividamento. Aliás, até parece que eles estão a conseguir a crescer muito mais os capitais próprios do que o endividamento. Portanto, eles estão a conseguir alavancar, mas à medida que se alavancam, conseguem aumentar muito mais os capitais próprios, que é algo positivo. Agora, relativamente aos dividendos, temos aqui alguns aspectos negativos, porque esta empresa paga há pouco tempo dividendos e, ainda por cima, tem sido volátil. Agora, o que acontece é que podemos ver que, com base no Simple Wall Street, que o dividend yield é de 4,8%. Ou seja, agora é um ótimo momento para mostrar-te que o Seeking Alpha nem sempre está atualizado. Portanto, o que é que nós vimos no Seeking Alpha? Vamos voltar um bocadinho atrás e podemos ver que o Seeking Alpha disse-nos que o dividend yield estava nos 7,16%, não é? Mas agora estamos a ver no Simple Wall Street que de facto está nos 4,83%. Continua a ser bom, atenção, continua a ser bom, ainda por cima tendo em conta esta empresa, mas isto é claro que merece uma confirmação. Portanto, eu fui confirmar, está bem? Fui aqui à Nasdaq, está bem? Foi a primeira fonte que eu fui e podemos ver que de facto tem um dividend yield de 4,83%, sendo que apenas apresenta um ex-dividend date de 2024, portanto eu poderia pensar que poderia estar também desatualizado aqui, o que não está, simplesmente não confirmaram é o próximo pagamento dos dividendos e o ex-dividend date, mas eu também vi no Yahoo Finance. E no Yahoo Finance podemos ver que em termos de dividendos, que está aqui, dizem que é de 4,83%, está bem? Por isso, isto significa que devemos confirmar sempre as fontes antes de tomar decisões. Mas, atenção, para mim continua a ser bastante aceitável ter este dividend yield, está bem? Para ti, se não for aceitável, podes ver outras empresas, eu vou continuar a querer reforçar esta empresa. Porque eu acredito que, para além desta empresa pagar bons dividendos, também pode ter, talvez, uma boa subida no longo prazo.
Agora, relativamente a compras e vendas por parte dos insiders, podemos ver que houve poucas vendas e compras nos últimos 3 e 9 meses. Agora, nos últimos 9 a 12 meses, é que houve aqui vendas mais agressivas. Mas mesmo assim, nesta altura, a empresa continua a subir. Portanto, não é por insiders estar a vender que é uma preocupação sim, se em termos dos resultados for continuamente inferiores ao que é esperado, tá bem? Isso é que é o principal problema. De qualquer modo, também podemos ver aqui as compras e vendas por parte dos insiders com mais detalhe, ou seja, dados que não aparecem ali no Simple Wall Street, e realmente conseguimos ver que a 5 de março de 2025 houve uma grande compra por parte de um diretor da empresa, tá bem? Tal como podes ver, cerca mais de 9 milhões de dólares, tá bem? Por isso, uma das compras mais significativas recentemente, porque a última venda significativa foi com base em stock options e foi em 2024, lá para maio. Portanto, já passou algum tempo. Por isso, recentemente, se temos esta compra, para mim, é mais um sinal positivo do que negativo. Depois, no Stock Rover, dá-nos uma margem de segurança de 33%, sendo o Value Score de 71, Growth Score de 99, Qualidade 89 e Sentimento 27. Sendo que, com base na classificação de analistas, é mais um strong buy do que um buy. Se virmos com base no Sigma, dá uma classificação de 85, sendo que dá uma classificação muito negativa o quão lucrativa é a empresa, está bem? Portanto, aqui provavelmente é um erro do sistema deles. Depois, no Stock Analysis, com base na classificação de 16 analistas, é mais um strong buy do que um buy, está bem? Depois no Market Beat, também pelos vistos, é um buy, sendo que 16 dizem para compra e apenas um para manter. E o possível upside de 55,56%, que é até bastante elevado. Depois no Market Watch, com base na classificação de analistas, maioritariamente aconselham compra, sendo que poucos dizem para manter. Depois, para finalizar, temos o plano Pro do Investing.com, que diz que está a ter um bom desempenho e o possível upside é de 17,4%, o que até é bastante positivo. Já está mais que decidido que eu vou reforçar esta posição, está bem? Normalmente, aqui nesta série, eu invisto cerca de $300, por isso o que me resta fazer é procurar por esta empresa, que o ticker é PR, está aqui, Permian Resource Corp, portanto é esta aqui. E agora cada uma que está a custar neste momento $12,40. Quando sair o vídeo eu não sei quanto é que vai estar a custar, mas deve ser próxima deste valor. E agora vou aumentar até por fazer aqui cerca de $300. Por isso o mais perto são 24 ações, que prefaz $299,52. Agora vou colocar a ordem de compra, a valores de mercado e confirmar compra. Por isso aquilo que eu tinha agora já deve ser... pois é, o mercado ainda não abriu, pois é. Ainda falta cerca de 1 hora até o mercado abrir, está bem? Por isso eu vou ter que aguardar um bocado e mostrar-te então esta aquisição. Por isso, é só esperar um pouco e até já. Muito bem, o mercado já está aberto e eu vou fazer tal aquisição. Então, procurar aqui por PR aqui está. Então agora é Permian Resources, por isso se não me enganar é aqui a terceira escolha. Vou tirar isto daqui, está aqui, portanto... Cada uma está a valer 12,37, já não me recordo quantas é que eu poderia adquirir, mas são aproximadamente 16. Eu pensava que estava mais perto dos 200. Na altura pareceu estar mais perto dos 200, se calhar a mesma está a ter aqui uma queda em pré-market, depois está a ter aqui uma queda de cerca de 0,50%, que não é muito elevado, mas mesmo assim faz sentido esta pequena diferença. Mas pronto, colocar a ordem de compra e confirmar compra aos valores de mercado. Assim sendo, ainda está em ordens, deixa cá ver... E já está executado no mercado, portanto... pois, já sei qual foi o erro que eu cometi. Pois, eu cometi aqui um pequeno erro, que adquiri próximo dos $200 em vez de adquirir próximo dos $300. Ou seja, tinha 20, agora adicionou 16, não foi? Portanto, falta-me adicionar cerca de mais $100. Ok, então, deixa-me lá ver, isto dá o equivalente a cerca de 8, não é? Deixa-me só... ver se não me engano agora desta vez. Então, PR, adquiri 16 a 12,378, que é o equivalente quase a $200. Nesta série eu invisto cerca de $300, por isso falta-me então cerca de $100, que são 8 ações. Por isso vou colocar a ordem de compra novamente e confirmar compra. Aqui o problema é que eu vou gastar 2 vezes a comissão, que neste caso é fixa na Freedom 24 por ordem, ou seja, aqueles $2 vão ser cobrados 2 vezes e por essa razão é que convém não fazer este erro que eu fiz, está bem? Por isso, quando se faz uma aquisição, convém que seja de uma só vez e não faseado como eu fiz. Mas pronto, foi um pequeno erro, não tem problema. Normalmente não me acontece isto, mas pronto, aconteceu desta vez. Agora, portanto, aquela foi executada há bocado, ou seja, estas 16, ainda está como ordem pendente. Eu se tivesse sido rápido, ainda dava tempo para cancelar há bocado, mas pronto, isto também já está executado. Por isso, agora neste momento, eu tenho, deixa lá ver quantas posições, tenho 44.
Por isso, antes tinha 20, entretanto, como o preço desceu, deu para comprar mais 4 ações, exatamente, por isso 24, e somando os 20 com 24, dá estas 44. Agora, o que me resta fazer é vir aqui a transações e ver que comprei então, agora tenho que fazer 2 transações também no Track Your Dividends, ou seja, uma aqui no Add Holding PR, que são 16 àquele preço, ou seja, 16, 12,378, exatamente, 12,378, e agora outras 8 a outro preço. Portanto, um PR, aqui está, outras 8 ações, neste caso vai ser aos 398, ou seja, aqui nas décimas 398. Só para ser rigoroso também, que eu gosto das coisas bem feitas. Portanto, é tudo por este vídeo. Caso tenhas alguma ação que queiras sugerir, fica à vontade, ou alguma dúvida que queiras esclarecer, eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.